Quem está bombando no YouTube não está trabalhando mais que você, apenas está tratando o YouTube como um videogame, que a cada fase que você passa, você precisa aplicar novas estratégias. E o maior erro que eu vejo a maioria das pessoas acabarem cometendo é querer aplicar estratégia que não está adequada para o seu nível. E isso sabota todo o teu crescimento. E dentro desse vídeo eu vou te mostrar as fases que você precisa percorrer e a estratégia correta para potencializar o seu crescimento. O primeiro nível é quando o teu canal ainda está invisível e ele vai continuar dessa forma enquanto você não se inovar. Todos os dias, várias pessoas começam dentro do YouTube e acabam fracassando. Por quê? Porque acabam vendo aquela cultura de modelagem, mas a pessoa não pega para se inspirar, ela pega para copiar. Tem gente que quer ser o novo Thiago Nigro da vez, falar de investimento, mas esse quadrado ele já dominou. E se você quiser inovar dentro do nicho de finanças, como por exemplo, você vai ter que nichar isso para finanças para jovens, ou então finanças para a geração Z, finanças para idosos. Aí você vai atacando em um micronicho com um posicionamento totalmente diferenciado e depois que você crescer com esse micronicho, você vai expandindo aos poucos. Porque você ir lá no canal do Thiago Nigro, pegar um vídeo dele que foi viral, replicar, isso não vai funcionar para você. Porque quem vê o vídeo prefere assistir o Thiago Nigro do que ver você falando a mesma coisa que ele. Você nesse início não tem autoridade. Já o Thiago Nigro, se ele postar um vídeo agora falando sobre como fazer bolo de chocolate, o dele vai ter visualizações e você não, porque ele é relevante. E na era de conteúdo de inteligência artificial, quem tem a capacidade de trazer um posicionamento totalmente diferente, uma opinião própria, vai se diferenciar aqui. Eu vejo todos os dias, basicamente, os mesmos roteiros de ChatGPT. Isso aqui, uma conversa natural, dando informação, isso aqui é muito difícil. E quem produz esse tipo de conteúdo acaba se destacando. Não estou falando para você nunca usar inteligência artificial, porque eu uso para fazer os roteiros. Mas se você parar para analisar, os meus roteiros estão aqui do meu lado, em um computador, apenas com tópicos e duas linhas para resumir aquele tópico. Eu leio aqui a informação e começo a discorrer sobre isso. Por muitas vezes vai ter alguns erros, eu vou voltar e vou corrigir logo de imediato. E isso que faz ser um conteúdo mais humanizado. Aquele conteúdo robótico que você fica lendo em teleprompter, se você não sabe utilizar da forma correta, isso só vai derreter a sua credibilidade. E quando eu falo para você ter a sua perspectiva única, estou falando para você ter um posicionamento totalmente diferente das pessoas do seu nicho. Como, por exemplo, eu sempre falo da trajetória do meu insucesso nas plataformas de vídeo curto como TikTok, Instagram. Lá eu postei por um longo período de tempo e não tive o resultado. Postando em apenas 6 meses dentro do YouTube, eu tive um resultado expressivo. Consegui faturar bastante dinheiro e ter um crescimento exponencial. Para você se destacar dentro do YouTube, você precisa encontrar a sua perspectiva única, é o seu ponto de visão que te diferencia dos seus concorrentes. Eu sempre digo, aqui o meu discurso é único, eu falo que o YouTube é uma das melhores plataformas para ser o seu vendedor 24 horas. A todo instante tem pessoas assistindo seus vídeos, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. E se você faz o vídeo correto, que responde à dor da audiência, e dentro desse vídeo você coloca uma CTA sutil falando do seu produto ou do seu serviço, você vai ter clientes de forma recorrente, totalmente orgânico, sem precisar investir R$ 1 de anúncio. E é isso que todo empresário quer. Agora pensa comigo, o teu negócio rodando 24 horas, você dormindo, chegando lead. E lead qualificado é lead do YouTube, porque a pessoa tem mais tempo de tela. Mais tempo de tela é igual a mais confiança. E a gente, no final do dia, acaba comprando de quem a gente confia. Presta atenção aqui, que agora você vai fazer um compromisso comigo. Se em algum momento dentro desse vídeo você tiver um insight ou alguma ideia
aprender algo novo, você vai comentar valeu. E eu vou entender que esse vídeo já valeu a pena para você. O segundo nível que você precisa acessar é aprender a empacotar as suas ideias. Eu vejo várias pessoas que pegam conteúdo da gringa e vêm publicar aqui no Brasil, só que ela não faz uma tropicalização de conteúdo. Acredita que o que está funcionando lá vai funcionar aqui. Porém, 99% das vezes, isso não é real. O seu conteúdo vai flopar, porque muita gente falou que tem copiado os Estados Unidos, mas coloque uma coisa na sua cabeça. Os Estados Unidos têm uma cultura totalmente diferente. Eles estão acelerados, né, em termos de anos. O marketing de lá, o conteúdo de lá está 5, 10 anos na nossa frente. Então você precisa cair aí alguns anos para trás, para assim a galera do Brasil conseguir aplicar e ter resultado. Dentro do meu canal eu mostro um caso real de uma inspiração que eu peguei lá de fora e trouxe para o Brasil. E teve um brasileiro também que fez a mesma coisa, só que ele deu Ctrl+C e Ctrl+V. O vídeo no canal dele foi extremamente flopado e ele postou 3 semanas na minha frente. Com 7 dias de postagem, basicamente o meu vídeo pegou 15 vezes mais visualizações que o vídeo dele. Por quê? Eu peguei a embalagem, a ideia e coloquei o meu conteúdo ali dentro. Por isso que eu gosto tanto da tropicalização de conteúdo. Esse vídeo que eu estou gravando para você foi uma ideia que foi validada em outro nicho. Eu peguei a estrutura e trouxe ensinamentos para o YouTube, para você potencializar os seus resultados. E é isso que diferencia no mercado. Eu não sou uma cópia. Eu sou a pessoa que está inovando sempre. Uma estrutura de conteúdo que eu gosto bastante é pegar comentários da audiência, abrir o conteúdo já expondo esse comentário, fazendo uma correlação, partindo desse comentário, entregando o conteúdo. E aí não fica aquela cara de conteúdo de aula, conteúdo chato. Fica parecendo que eu estou respondendo à dor da audiência dentro do meu vídeo e a pessoa se sente interessada de assistir até o final. Porque o conteúdo precisa ter uma ideia clara, de forma objetiva, sem enrolação. A audiência percebe quando você está enchendo linguiça, que é quando você fica enrolando demais para entregar o conteúdo necessário, o conteúdo que eles querem absorver. O terceiro nível que você precisa acessar é fazer uma ponte do conteúdo que você aborda para o produto ou serviço que você vende. Só que isso tem que ser de forma estratégica, não pode ser forçado. Se você parar para analisar, dentro dos meus vídeos, eu sempre utilizo como meio de ação para a pessoa agir. Então, por exemplo, eu sempre vou falar da minha agência de YouTube, que eu ajudo as pessoas a ter uma marca forte e lucrativa, e depois eu direciono ela. Digo, se ela tem interesse, ela pode ir no primeiro comentário fixado e preencher o formulário. E dentro desse formulário, ela pode ver se ela se qualifica para uma das vagas ou não. E se a pessoa for lá no comentário fixado, ela encontra. Só que eu vejo várias pessoas que produzem bons conteúdos, só que não guia a audiência. O que ela vai fazer depois que ela assistir esse conteúdo? Ela vai no concorrente e compra do concorrente. Por quê? Porque ele guiou a audiência. Você levou o nível de consciência, porém ele diz, aqui eu tenho a solução. No final das contas, essa pessoa queria comprar de ti, só que ela não comprou porque você não ofertou. Coloque uma coisa na sua cabeça, todo vídeo que você publica é um outdoor, é uma oportunidade de você falar do que você vende, ofertar um produto, e ele se torna um vendedor 24 horas. Então utilize isso de forma estratégica. Quando você quer empurrar a venda no cliente, ele percebe. Então precisa ser de forma sutil. Se você parar para perceber, eu acabei elucidando uma história, falei uma CTA, e se você seguir todo o passo a passo, você vai lá e encontra o que eu acabei de te ofertar. Tá vendo como que é sutil? Se você ficou com dúvida, volta e assiste novamente. Mas assiste com a cabeça de criador de conteúdo, analisando as minúcias, tudo que eu fiz. Uma estratégia muito boa, depois que você já tem uma certa audiência, é fazer live para a sua base de inscritos. Por quê? Isso mostra a tua autoridade de forma ao vivo. Já dizia Faustão,
Quem sabe faz ao vivo. E a audiência admira muito isso. Saiba de uma coisa, tem um dos nossos clientes aqui que vende consulta médica e procedimentos estéticos. Então, toda vez que a gente começa a aplicar a estratégia de live, ele percebe que as pessoas saem na verdade de cima do muro e tomam a decisão de marcar uma consulta, saber mais sobre o serviço ou sobre o produto. Então, se você não tem tempo para fazer live, separe aí um dia na semana, meia horinha já é suficiente. A pessoa precisa ter esse contato mais próximo de ti e você vai formando uma comunidade dentro do teu canal. O quarto nível é quando o teu canal tem um crescimento muito bom e aí você precisa escalar alguns serviços, delegar a função de fazer a capa dos vídeos, a edição, a roteirização. E aí tem muita gente que faz assim, vou delegar tudo para IA. Lembre-se de uma coisa, se não tiver o toque humano, não vai ficar bom o suficiente. A gente utiliza aqui IA, porém, a gente coloca pessoas para gerenciar a IA e depois revisar e adaptar esse conteúdo de forma humanizada. Então, eu sempre digo, tu tem duas opções. Ou você contratar alguém para fazer isso de forma humanizada, um conteúdo bom e de qualidade, ou sinto muito, seu canal vai morrer nos próximos meses. Ele não vai ser sustentável, porque a audiência perde o interesse por conteúdo raso, conteúdo pobre em valor, valor que eu digo valor agregado. A partir de agora você tem uma decisão, ou você faz tudo isso com qualidade, ou então você delega para a gente pode te ajudar treinando a tua equipe ou fazendo por você. No início da minha trajetória, eu basicamente comecei contratando freelance, ia lá no Orkana, no 20 Pila. Só que o grande problema é que o freelance, ele é comprometido com você até o momento que ele acha algo melhor e simplesmente te abandona sem falar nada. Para de te responder, vai viajar, não quer trabalhar, e aí você fica à mercê. Aí eu falei, quer saber, eu vou contratar esses rapazes, só que na carteira assinada, no contrato. Fui e fiz isso, a melhor decisão. Quando eu vi, eu estava com uma equipe muito grande. Eu vi que as pessoas tinham essa dificuldade. Não consigo cuidar do meu canal do YouTube direito, é muito complexo. Aí eu falei, cara, vou monetizar isso. Aí eu acabei estruturando essa empresa, essa agência de serviços para o YouTube. E aí está sendo esse grande sucesso. Hoje eu sou a pessoa que gerencia. Eu passo todo o trabalho braçal para as pessoas, elas fazem e me passam. E depois eu vou lá refinando. Melhora nisso, melhora naquilo. E dentro do teu canal do YouTube, tem que ser da mesma forma. A audiência tem que perceber esse crescimento. Você melhorando uma câmera, um microfone, uma edição de vídeo, tudo isso conta. E aí você precisa chegar naquela fase que você vai apenas delegar. E você vai ficar só gerenciando, quer que melhore isso, quer que melhore aquilo. Aí sim você vai ter tempo para respirar, pensar em novas formas de monetizar essa audiência. Porque se você está lotado, que horas que você vai conseguir pensar nisso? Em momento algum. Você vai ficar travado. E antes de eu prosseguir, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma dica de como construir uma marca forte e lucrativa dentro do YouTube. Muita gente acha que o verdadeiro sucesso dentro do YouTube é ter um canal de milhões de inscritos, mas não. O verdadeiro sucesso é quando você consegue monetizar a audiência, ter uma comunidade fiel que assiste os seus vídeos, comentam, compram de você. Isso vai te dar qualidade de vida e prazer na produção. Pensa comigo, o conteúdo dele não pode ser chato. Se você dentro do teu canal produz uma única linha de conteúdo, um único formato, você vai saturar, vai cansar. Por isso que dentro do meu canal eu falo de outras coisas que correlacionam com a minha ideia central, que é utilizar o YouTube como mecanismo de venda para alavancar a empresa. Só que eu falo aqui de comunicação, eu falo de vender mais, de estruturar a tua parte comercial, analisando canais. Isso fica mais leve o meu processo aqui do outro lado. Se fica leve aqui, eu transmito informação para você com mais qualidade. Você percebe e acaba querendo me acompanhar por um longo período de tempo. Você vira de fato um fã da minha marca. E é isso que você deve fazer com a sua audiência.